E talvez um dos destaques para a gente analisar aqui, nesse começo de programa, seja o que a gente já trouxe até na edição passada, que é essa mudança de faixa de campeonato do Fortaleza, tá? Porque eu começo a enxergar um bloco, tá, nesse campeonato, que eu não sei exatamente até onde vai esse bloco, mas a gente começa a ver de forma mais clara que, seja o G4, seja o G6, a disputa vai ser intensa. Por um recorte, houve um certo distanciamento aí, mas esse Cruzeiro que vem cheio de reforços, a recuperação do Fortaleza, Inter e Atlético Mineiro somando nesse momento abaixo do que podem somar. Eu comecei a olhar mais para esse grupo depois dessa rodada, Minhoca. Não sei se justamente pelo fator Fortaleza, tá? Não sei se por essas vitórias de Atlético Paranaense e São Paulo, mas me parece, eu comecei a prestar mais atenção nesse grupo ali que vai disputar essas vagas diretas para Libertadores. Eu vejo que é uma disputa aberta nesse momento, né? Tem uma diferença pequena ali do Botafogo, que é o terceiro, com 24, até o Atlético Mineiro ali com 18. Lembrando que Inter, Atlético Mineiro, Fortaleza, Cruzeiro estão com jogos ainda a disputar, jogos atrasados. Então há uma diferença pequena aí de 6 pontos que, em meio a um campeonato onde não tem um intervalo de uma semana, é todo mundo jogando meio de semana, final de semana, não dá, às vezes, tempo de lamentar um resultado negativo ou ficar valorizando demais uma vitória positiva. É até maluco dizer, o Fortaleza consegue uma vitória de 3-0 sobre o Palmeiras, que se você olha os últimos 7 jogos do Palmeiras, são 6 vitórias e uma derrota de 3-0, né? O time do Abel, nessa era de Abel, foi só derrotado 3 vezes, por exemplo, por 3 ou mais gols de diferença. E aí tem uma dificuldade contra o Juventude, muito por conta do segundo tempo. Assim, não tem como todos os times manter uma carga de jogos ali intensa. O que eu acho que a gente pode dizer aí é que do Atlético Mineiro, vou pegar do Atlético Mineiro até o Flamengo, Bahia e Cruzeiro, cada um tem uma carta na manga quanto a calendário. O Cruzeiro caiu muito cedo na Copa do Brasil, então ele não vai ter essa preocupação de dividir a atenção, mas vai ter a Sul-Americana para dividir a atenção. O Bahia é o contrário. O Bahia tem a Copa do Brasil para conciliar com o Brasileirão, não tem torneio internacional. E muitas equipes, aí o Fortaleza também não tem Copa do Brasil e tal, vão ter as duas competições, Copa do Brasil e a própria Sul-Americana. Então, esse período que a gente vai encerrar ali o primeiro turno... Ou Libertadores, né? Ou Libertadores, isso. Torneios da Conmebol. Então, até lá, quem conseguir somar pontos, e por isso que o Pacini falou uma coisa corretíssima aqui na quinta-feira, o Flamengo, com tantos desfalques e ainda se manter no topo da tabela, por isso que a gente tinha falado, assim, quem de fato vai brigar pelo título? Flamengo e Palmeiras, porque é assim que tem acontecido nos últimos anos. São as equipes de mais qualidade, e mesmo tendo problemas, né, o Flamengo tem 4 jogadores no Uruguai, né, o Pulgar está voltando agora, ainda é, assim, essa briga de título aí. Agora, nessa zona da Libertadores, eu vejo que essas equipes aí, tudo vai depender do contexto de tabela. Por exemplo, o Fortaleza surfou muito bem esse momento. Se você volta 4 jogos atrás, Fred, o Fortaleza tinha apenas 10 pontos. Foi quando você e Cássio, eu acho que até Celso chegou a falar, o Fortaleza sempre buscou uma maneira de espantar o momento de pressão. A gente até falou aqui na quinta-feira, né? E aí emenda 10 pontos de 12. Ele tinha somado 2 derrotas, né? Vindo até de uma goleada para o Cuiabá, e aí tem a sequência positiva e entra nessa briga direta. Então, até o final do turno, aí vai depender muito do contexto de tabela, né, de aproveitamento. Eu acho que esse contexto que você fala para mim é de fato a grande novidade. Fortaleza entra agora nessa disputa contra essas equipes, mas tudo vai depender aí até começar as competições internacionais, quando as equipes vão estar dividindo o foco e o que eles vão conseguir até fechar esse primeiro turno. O que é que cada clube pode fazer para melhorar mais ainda, né, até o final do campeonato? Que é exatamente essa janela que vai se abrir. Você tem o Cruzeiro já mostrando isso, o Bahia, obviamente, tem esse potencial, não sabemos ainda
o perfil dos atletas. Mas nem Bahia nem Fortaleza sinalizam uma grande. Mas eu acho que há uma reforços, diferença. né? Assim, o Fortaleza não tem o mesmo poder. Por exemplo, assim, na hora que o Bahia quiser, eu quero. Assim, também não é qualquer jogador. Mas o Bahia tem muito mais dinheiro da onde, Total. É uma aplicar. escolha. É querer ou não querer. Exato. O caso do Fortaleza, ele vai ter uma dificuldade. Não à toa ele perdeu muitos atletas para o Botafogo no começo da temporada, né? Barbosa, qual foi o outro que foi? Assim, foram os dois jogadores, né, para o Botafogo. O Marlon Freitas, eu acho que foi na temporada passada, se eu não me engano. Então, assim, o Fortaleza disputar com essas equipes aí é uma certa dificuldade, porque o Fortaleza não tem um grande investidor para apostar e trazer um jogador de peso. E aí, que o Fortaleza vem fazendo muito bem nesses anos, às vezes aí um jogador que muita gente não está observando, trazer esse jogador render, como foi Moisés, Posteiro e tal, outros jogadores que é Caio Alexandre, né, que hoje está no Bahia. O Fortaleza, ele não deve ter uma mão pesada de reforços na janela, mas tem um lastro de elenco já utilizado e já testado maior que esses outros clubes, né? Fortaleza não conta com 14, 15 jogadores. Fortaleza tem uma rotação já muito testada, já muito eficiente, que dá uma margem, né? E quando as coisas. Parece que nessa época da temporada, né, as coisas vão fluindo para Fortaleza. Claro que, eu repito algo que eu falo desde o comecinho do ano. Por tudo que eu vi, inclusive pessoalmente, lá no Uruguai. Eu venho bater nessa tecla. Eu acho que o Fortaleza, assim que a Sul-Americana voltar, o Fortaleza volta 200% para a Sul-Americana. Tá? Eu acho que virou uma obsessão do Fortaleza. Concordo, inclusive, sendo obsessão, sendo projeto, se chame lá do que quiser. Obsessão tendo tranquilidade na campanha do brasileiro, né? E perfeito, é isso que eu estou dizendo, Cássio. E aí o que o Fortaleza está fazendo nessa aproximação, talvez o próprio Fortaleza daqui a algumas semanas enxergue não como uma aproximação rompante para disputar na parte de cima da tabela e direcionar todo o foco. E sim como, opa, temos uma margem de tranquilidade suficiente e agora vamos com tudo na Sul-Americana, que tem um desenho para esse ano de cruzamentos mais complicado do que foi o do ano passado. Né? Então talvez exija mais do Fortaleza, talvez não de viagens, porque duelos brasileiros, né, deve acontecer mais, como aconteceu ano passado, mas deve exigir muito de entrega de força máxima. Eu até tenho falado, Fred, que eu acho que é melhor para o Fortaleza entrar mais em rota contra os brasileiros do que, por exemplo, Rosário Central ou Inter, né? E, por mais que o Inter tenha um elenco melhor do que o Rosário Central, eu acho que é um adversário mais... Aquela coisa que você está mais acostumado, né, a jogar. O Fortaleza até tem um bom retrospecto contra o Inter. O Rosário você tem que pegar um pouco aquela situação de alçapão, estádio argentino, né? O Fortaleza foi para a Argentina, ganhou do São Lourenço, e do Boca empatou, né? Boca empatou, perdeu para o Independente, perdeu para o River Plate. Eu acho que é um contexto mais chato de ir para a Argentina, pegar cenário de uma torcida que não para de cantar, no estádio mais... O Fortaleza está tão adaptado a isso também, Minhoca. Mas eu acho que... né? Só nessa campanha já passou pela bomboneira isso aí. Mas eu acho que ele prevalece tão bem em casa contra essas equipes. E tem um outro ponto que eu acho que o Inter é mais interessante. Se o Inter for avançando na Copa do Brasil, o duelo que está faltando, né, contra o Juventude, o Inter vai ter o mesmo problema do Corinthians do ano passado. O Corinthians, ano passado, estava passando na Copa do Brasil. Tudo bem, no momento o Inter não está com nenhuma pressão. O Corinthians estava lutando contra a queda no ano passado, né? O Corinthians teve que abrir mão da Sul-Americana ano passado, nas oitavas e nas quartas. Quando eu digo abrir mão, ele não foi com força máxima, nem nas oitavas e nem acho que nas quartas, no jogo da volta, colocou o time principal. Então, assim, eu acho que para o Inter estar com muitos jogos, assim, emendado, vai ser bom para o Fortaleza, né? Porque isso vai fazer um desgaste. Eles devem jogar no período de data FIFA e tal. Então, eu acho que é um jogo mais oportuno para o Fortaleza. Aí, claro, aí depois você pega o Bragantino, que a gente falou, né? E o próprio Corinthians também, que está numa situação bem delicada. Minhoca, isso tudo volta quando, Minhoca? Para a gente situar aqui. Só em agosto, né? Isso para as equipes que já estão nas oitavas, né? Para quem está disputando os playoffs, como é o caso do Inter e tal, o Bragantino, aí já é agora em julho.
Copa do Brasil. Acabou a Copa América no final de semana, meio de semana já tem os jogos de ida. E Copa do Brasil? Copa do Brasil, os jogos atrasados vão acontecer agora do dia 10, que é só o jogo Inter e Juventude, que é o jogo de ida. E aí, no sábado, antes da final, um dia antes da final da Copa América e da Eurocopa, no sábado, vai acontecer os jogos de volta da Copa do Brasil e alguns jogos da Série A, porque alguns jogos, por exemplo, o jogo do Bahia, se não me engano, vai ser antecipado para esse final de semana, porque o Bahia que enfrentaria o Cuiabá, acho que é o Cuiabá, no meio de semana que vai ter a Sul-Americana, então esse jogo vai acontecer. Vai ficar uma salada, né? O final do primeiro turno vai ficar uma salada, vai ficar até difícil para a gente analisar, né? Como eu falei aqui da última quinta-feira, o Inter vai ficar com 5 jogos a menos, né? Vai ter 14 jogos na 19ª rodada, então vai ficar bem difícil da gente projetar. A gente recebeu um superchat aqui de Bernardo Lima, vamos trazer para a tela. Grande abraço, Bernardo, obrigado aí pela força para o projeto. E Bernardo diz o seguinte: o Fortaleza está mostrando uma resiliência significativa. Vinha de 3 derrotas seguidas, sendo uma goleada humilhante, 10 desfalques e emenda uma sequência de 10 em 12 pontos disputados. Coisa de time que de fato se tornou um time de Série A. A gente até anteviu, né, essa possibilidade de que o Fortaleza ele tem sempre uma reserva de... É como se fosse uma reserva de energia. Tá? Mas isso se dá basicamente... Fred, Bernardo, eu comentei ontem que parecia como tenista top 10. Sabe que o cara tem aquele saque que o cara usa de vez em quando? O cara tira aquele só 105%. Usa para o adversário não acostumar, né? Isso, exatamente. É como se em determinado momento... O cara tá com 0,40, cara. Você tá com 0,40. Não, mas os caras até têm estratégia. 0,40 de vez em quando os caras não dão uma carga dessa no game, não. O cara já... Eles usam na hora da decisão mesmo. Na hora da decisão. E o cara sabe que consegue extrair mais, que consegue dar um saque mais forte, mais preciso, tá ligado? Com nível de concentração diferente, claro. Que de vez em quando o Fortaleza vem conseguindo fazer nesses últimos anos. É assim... Chega a ser impressionante, pô. Então, porque o comum é o time levar. Meu irmão, o Fortaleza levou um 5-0 do Cuiabá. E a sequência disso é somar 10 de 12 pontos. Assim, que é o que Bernardo... O normal é sair do trilho. Assim, tem um mínimo de instabilidade. Não teve. O que aconteceu... Mas, jogou mal, mas ganhou. Mas jogou mal, ganhou de novo. O que aconteceu com o Criciúma, por exemplo, quando toma de 5 do Cuiabá. O que aconteceu com o Vasco, quando tomou de 4 do Criciúma, 6 do Flamengo. E aí não consegue buscar uma sequência. E, de fato, o Fortaleza tem esse perfil. E isso que ele fala dos desfalques, eu acho isso até o mais impressionante. Porque você ter 10 desfalques, né, no jogo do Palmeiras, perde o Zé Welles no começo do jogo, eu até cheguei a citar isso. Eu falei, eu não sei como é que o Fortaleza vai criar jogo, mas aí é onde entra certas contratações que são determinantes. Né? O Pikachu, que não estava jogando bem, volta a jogar bem de novo, o Lucero fazendo gol. Então, esse fator do Fortaleza, que eu ainda acho que é difícil, enquanto não voltar Moisés... O Fortaleza hoje tem pouquíssimas opções de ataque. Vai enfrentar o Vasco, o Flamengo e o Fluminense agora na sequência. Mesmo equipes que, né, o Vasco está mal, o Fluminense é lanterna e o Flamengo, que é o líder do campeonato, precisa ter novos jogadores aí. Porque no jogo de ontem eram 5 jogadores da base, assim. E isso nem sempre... Compondo o elenco, né? Compondo o banco de reservas, né? Exato, sim. A gente está enaltecendo o quanto isso é difícil, mas, obviamente, sustentar isso por muito tempo sem os jogadores... Eu acho que está sendo até no momento certo, Fred. Porque na hora que precisar desses atletas, do Moisés, do Marinho, do Caleb, todos esses jogadores, precisam para agosto, quando tiver a Sul-Americana. Que aí você não pode ter 10 desfalques. Mas eu acho que, como eu estava respondendo a Bernardo, o que eu acho disso é justamente o ponto que a gente trouxe instantes antes da mensagem dele para o ar. Você tem uma soma de estabilidade de comando, estabilidade de linha de jogo, com 22, 24 jogadores completamente assimilados a esse modelo de jogo, e com boa parte desses tendo a minutagem já considerável na temporada, nas temporadas, jogadores que passam 2, 3, 4, 5 partidas sem selecionados, como Lucas Sacha entra, joga bem, é titular na outra. E isso se repete. Não é esse ano que a gente está vendo isso se repetir.
A gente vê isso se repetir desde que foi iniciada a era Vojvoda. Então, o Fortaleza tem raízes muito sólidas. Quando eu falo, eu já repeti algumas vezes aquela história de que é o melhor trabalho que eu já vi desenvolvido por um clube do Nordeste, um melhor trabalho contínuo, é justamente por isso. É que as raízes são tão sólidas que o coletivo prevalece. E que o coletivo ajuda as individualidades a rotacionarem. Claro que todo mundo tem curva de desempenho, mas nunca no nível muito baixo. A não ser quando o jogador não se encaixa. Alguns jogadores não conseguem se encaixar plenamente nessa forma de jogar do Fortaleza. Marinho talvez seja um deles. É. Marinho demonstra uma dificuldade considerável de render bem no Fortaleza. Mas eu vou dar um exemplo de Guilherme ano passado. Que demorou, mas encaixou, rendeu. Exige paciência. Exige ter um coletivo que ajuda nesse encaixe. E o Fortaleza tem. Talvez Marinho também renda. Se conseguir atravessar todas as turbulências. A gente sabe que ele não é um jogador muito estável emocionalmente, que não tem o melhor dos focos. Mas é um cara com enorme potencial. Quando o Fortaleza trouxe, eu achei uma grande contratação. Mas o normal do Fortaleza é a solidez de um trabalho que tem pilares de verdade, que já passou por altos e baixos, fortes emoções, conquistas e frustrações. Isso vai dando esse corpo. E o Fortaleza sabe lidar com essas curvas, tá? Chegou mais um superchat de Daniel Bezerra sobre o Fortaleza. Daniel disse o seguinte, grande abraço, Daniel. Casamento perfeito, Vojvoda. Sabe ressurgir das cinzas. Sempre cresce nas horas mais difíceis. Minhoca sabe do que eu estou falando. Você sabe do que ele está falando, né, Minhoca? Porque, assim, ano passado, eu acho que eu cheguei a citar, o Arthur participava muito ali dos raios-x na reta final do ano passado, e eu ficava alertando, perdeu a Sul-Americana e não consegue ganhar. E aí derrota. E empate. Fortaleza, se eu não me engano, antes da final, tinha 40 pontos. Só que só tomou 3, se eu não me engano, assim, em 9 rodadas. E aí, quando chegou na reta final, eu falei, rapaz, o que parecia uma tranquilidade, agora Pronto, aí falou a frase mágica, né? É bom ligar. Exato. E aí foi o que aconteceu. O Fortaleza emenda 3 vitórias consecutivas e termina de novo no G10. Entendeu? Em 2021, o Fortaleza, eu lembro que tomou uma goleada do Ceará, 4-0. Eu lembro, Celso me perguntou assim, Minhoca, acredita que vai acontecer o X aí, do Ceará passando o Fortaleza? Eu falei, eu não acho. Porque eu acho que o Fortaleza teve um contexto ali de lesão do Pikachu, de Crispim, e o Ceará estava muito no limite ali, né? O Ceará teria que manter um ritmo muito forte. Então, eu vejo que o Fortaleza, de fato, ele tem esse potencial, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que é uma equipe, às vezes, que talvez não consegue o algo a mais por ter essas barrigadas, né? Esse momento de queda de novo, e depois tem momento de alta, depois tem momento de queda e tal. E é difícil, porque eu acho que o Fortaleza ele tem um contexto comparado às equipes que disputam a Série A, né? Principalmente depois que o Ceará foi rebaixado, que é viajar muito e fazer muitos jogos. O Fortaleza, ano passado, fez quase 80 jogos. Assim, é imaginável uma equipe fazer 80 jogos, né, em termos geográficos, aí não tem o que fazer. Né? Não à toa está pagando caro para frete e tudo mais, que o clube está investindo para tentar minimizar as consequências dentro de campo. Mas é um trabalho que tem que ser exaltado. Assim, né? Mas eu até estava vendo, assim, nesse momento agora, Fred, a campanha do Fortaleza é igual a do ano passado, na 12ª rodada, que é o que o Fortaleza hoje tem de jogos. E no final do primeiro turno do ano passado, o Fortaleza tinha uma boa tabela e só somou 6 pontos, por exemplo. O Fortaleza esse ano tem uma boa tabela. Então, depende muito de como você vai a cada jogo se superando. A cada jogo se superando. Nem todo mundo consegue fazer o que o Fortaleza consegue, que é fazer uma recuperação no momento chave, né? No momento para não se complicar mais ainda. É isso, tá?